Bem, minha gente, então vamos começar a nossa sessão vespertina aqui, só avisando aqui como que nós vamos atuar agora de tarde. Vai funcionar assim, né? Primeiro nós vamos passar a palavra ao professor Paulo da Luz Moreira, porque ele acabou tendo interrompida a sessão na qual ele iria responder as questões que foram formuladas, então ele vai responder as questões que foram formuladas para ele. A seguir, nós teremos a apresentação da professora Laura Gagliardi e da professora Brigitte Thieron, tá? Depois vamos fazer um breve intervalo e aí seguimos para os professores Roberto Mibielli e a nossa ilustre professora Renata Flávia da Silva, tá bom? Então, começando aqui com a palavra o professor Paulo da Luz Moreira. Paulo, bom, na verdade, vocês têm que perguntar alguma coisa, porque é assim. Não tinha sido feita uma questão? Não, ainda não. Não, ainda não. Eu tinha a impressão que tinha sido feita. Olha, ela quer fazer uma. Sim. Laura? Claro. Olá, boa tarde a todos. Minha pergunta, Paulo, a respeito da sua exposição, primeiro eu achei muito interessante essa espécie de classificação em 4 momentos, né, que você elaborou. Eu queria saber se isso é uma elaboração sua ou se você já encontrou isso de maneira mais sistematizada. E como o tempo foi, então, um pouco reduzido, né, para tratar desse terceiro aspecto, parece que há um movimento que coloca o Oswald num patamar bem diferente do que ele estava. Uhum. Né? E esse momento de transição justamente seriam os anos 60. E é importante lembrar que esses anos 60 tem no meio deles o golpe militar. Né? Então, enfim, queria que você retomasse um pouco essa questão histórica e essa classificação, como se dá essa mudança, né? Oswald, obrigada. Bom, minha gente, alguma outra questão? Porque aí a gente vai agregar todos, que nem fizemos das outras vezes. Mibielli, tá. É o professor Roberto Mibielli ali. Bom, a minha pergunta... Boa tarde a todos. De manhã eu não cumprimentei. A pressa. A minha pergunta tem a ver com essas 4 fases que você relata em relação ao Oswald de Andrade. Se não haveria aí uma questão da militância dele, como o retorno dele na década de 60 como símbolo de resistência, e o desaparecimento também como fruto da militância dele no Partido Comunista e das confusões que ele aprontou por lá. Seria essa a questão. Ok. Mais alguma questão, minha gente? Ok. Então, vou passar a palavra para o professor Paulo. Com relação a essa divisão em 4 momentos, eu mesmo que fiz, e ela tem uma certa, eu vi uma lógica, pensei bastante nisso, mas na verdade existe uma certa continuidade, vamos dizer assim, entre o Oswald do começo dos anos 60 para o final dos anos 60. O que eu percebo aqui, e eu não falei praticamente nada a respeito disso, é que no momento seguinte, né, que começa uma proliferação, né, do conceito da antropofagia e do trabalho do Oswald de Andrade, principalmente como antropófago, sendo aplicado à crítica cultural, a vários tipos de coisas diferentes. Então, daí você vê, por exemplo, né, Pinhatari Chamar, e outras pessoas fizeram isso também. O próprio Wisnik, quando ele elabora uma antologia de poemas do Gregório de Matos, e ele basicamente escreve um prefácio em que ele responde, né,
digamos assim, abaixando um pouco a bola, do Haroldo de Campos e todas essas ideias do Gregório de Matos, antropófago, né? Mas ele também no final diz que havia um certo tipo de antropofagia no trabalho, na poesia do Gregório de Matos. Então começa a haver uma expansão assim, bem grande, às vezes interessante, às vezes nem tanto, né? Depende mesmo de quem está fazendo e quão bem a pessoa está fazendo, né? Eu estou dizendo isso para deixar claro que eu não tenho nada contra, a priori, com as leituras, com qualquer uma dessas leituras das quais eu estou falando. Acho que algumas são mais felizes, são mais bem feitas, são mais sensíveis, inclusive, ao texto original, e outras nem tanto, né? Quanto à questão do golpe, eu acho que é fundamental. O golpe de 64, ele empurra, digamos assim, por exemplo, as pessoas que estavam envolvidas com a poesia concreta, até o final dos anos 50, eles tinham uma postura bastante formalista, construtivista e formalista. A ênfase deles era essa, né? Inclusive uma ênfase de gostar muito do pau-brasil, né, do manifesto e tudo mais, porque era poesia para exportação. Então seria o Brasil para exportação, o Brasil de Brasília, o Brasil da Bossa Nova e o Brasil da poesia concreta, né? Seria essa a ênfase principal. E eu não vou dizer apenas o golpe, mas mesmo antes do golpe, a progressiva exacerbação das tensões sociais no Brasil, ligadas à questão da Guerra Fria, né, ligadas à questão de formas de socialismo diferentes e anticomunismo também. Esse embate no Brasil, ele explode, então, em 64. E à medida que ele explode, ele exige, né, das pessoas uma posição política e social, né? E essa posição ela muda a leitura do Oswald, que deixa de ser... O Oswald deixa de ser simplesmente aquele manipulador do poema Pílula, aquele nacionalizador do futurismo, né, para se tornar também um rebelde, né, um rebelde social, um iconoclasta, né. Agora, tem duas questões, junto com o golpe militar, tem duas questões que são importantes a gente apontar aqui, que é o recrudescimento da indústria cultural no Brasil nesse mesmo período, né? E uma reação, a princípio uma reação nos anos 60, muito polarizada, não precisa, eu sei que vocês provavelmente sabem disso, mas houve até passeata contra a guitarra elétrica no Brasil, né? E o Oswald caiu muito bem, porque o Oswald do Manifesto, porque quando ele diz, só me interessa o que não é meu, o cinema americano informará, né, ou coisas desse tipo, ele despertava interesse, por exemplo, nos tropicalistas, que tinham uma atitude de dizer, eu gosto de Jimi Hendrix, eu gosto dos Beatles, e eu gosto dos pífanos de Caruaru. E eu não quero abrir mão de nada disso, num momento em que havia uma discussão muito acirrada em termos nacionalistas, né, da questão da música e da cultura em geral, né? Então, Hélio Oiticica vai lá organizar, né, a Nova Objetividade em 67, e ele vai dizer que o tropicalismo é uma super antropofagia, né? Falando já tanto dessa questão de indústria cultural versus cultura popular, né, abandonando essa dicotomia muito forte, né, como falando da questão da política e da questão da estética também, né, porque a ideia é desmontar um discurso que se montava, que era o seguinte, o sujeito tem muita preocupação com a sua estética, tem uma estética de vanguarda, ele é um alienado, né, ele faz parte da banda dos alienados, né. Ou então você vai fazer o violão de rua, né, as organizações, o CPC, né, uma preocupação com a questão de comunicação popular e tudo mais, você é um engajado. Então, pessoas que estavam buscando uma outra resposta para essas duas dicotomias e que estavam buscando
uma arte, uma atuação estética que fosse politicamente relevante, né, reencontram o Oswald. É muito importante também pensar no seguinte: quando, em 1900, vamos supor, em 1964, se você fosse uma pessoa que tinha muito interesse em Oswald de Andrade, você ia ter uma dificuldade tremenda de encontrar qualquer coisa dele para ler. A maioria dos livros tinham sido esgotados na primeira edição, estavam fora de circulação há mais de 20 anos, foram publicados em edições muito pequenas, né? Algumas coisas estavam apenas no jornal, nos periódicos em que as coisas apareceram, né? Então, a iniciativa, tinha uma coleção, né, de clássicos, uns livrinhos assim de bolso, que tinham vários autores, era uma proposta da editora Agir, né, de popularização e tal. Então, aquela seleta de poemas e textos do Oswald de Andrade, feita com prefácio do Antônio Cândido e seleção e prólogo do Haroldo de Campos, né? É a primeira vez que os textos dele estão, de novo, de alguma forma, acessíveis para as pessoas, né? E voltando lá para a história, absolutamente, o Oswald não era uma pessoa, não era um grande articulador político. Ele costumava brigar com... Ele era do tipo que perdia o amigo, mas não perdia a piada. Então, e ele perdeu vários amigos para não perder piadas, né? E houve momentos em que eu poderia dizer que era uma espécie de temperamento bélico, né? Então, quando ele estava, por exemplo, quando ele resolve que ele vai romper relações com o Mário de Andrade, ele publica coisas, ele e as pessoas da antropofagia publicam coisas bastante chatas a respeito do Mário de Andrade, inclusive insinuações aí a respeito da sexualidade dele, coisas assim. Mário de Andrade nunca o perdoou, né? Os dois, até o Oswald também tinha isso, ele brigava muito, mas ele também se dispunha a fazer as pazes com as pessoas, só as pessoas que às vezes não queriam mais fazer as pazes com ele. Agora, tem uma questão, no período comunista dele, ele que renega a antropofagia. Ele renega a antropofagia, inequivocamente, né? Ele chama de sarampão antropofágico, e ele fala que ele, nos anos 20, era um palhaço da burguesia, né? Então, ele mesmo atua contra, vamos dizer assim, a antropofagia nos anos 30 e nos anos 40. Aí ele tem uma mudança aí nos anos 50 e tal, mas, sinceramente, esses textos, A Marcha das Utopias e tudo mais, são uns ensaios assim que eu acho, sinceramente, fracos. Acho que todo mundo pode ler e tirar suas próprias conclusões, mas eu não acho grandes coisas, né? Ele tenta retomar a antropofagia, tanto que as pessoas insistem, por exemplo, retomam a antropofagia, mas ninguém fala desses textos, ou fala-se muito pouco deles, né? Ou de outros textos que foram publicados durante a revista antropofágica, falando sobre a antropofagia. Existe uma pessoa, Oswaldo, por incrível que pareça, outro Oswaldo Costa, publicou muito durante o período da revista e publicou muito sobre o que seria a antropofagia. Mas eu acho que as pessoas não têm o mesmo interesse, a mesma intensidade de interesse por esses textos, né, que podem complicar um pouco a imagem que a gente teria da antropofagia. Obrigado. Bem, então agora teremos a fala da professora Laura Gagliardi. A professora Laura Gagliardi é mestre e doutora pela Universidade Livre de Berlim e autora de História Literária e Ideologia, Le Brésil Littéraire e o projeto político-literário de Ferdinand Wolff.
volume publicado pela editora De Gruyter em 2020. É pesquisadora associada do Instituto Luso-Brasileiro da Universidade de Colônia, onde desenvolve pesquisa sobre a crítica literária brasileira no século XX, com financiamento da Fundação Alemã para a Pesquisa. Professora Laura, a palavra é sua. Boa tarde novamente, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais breves. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e de aprender tanto. É uma coisa fabulosa. Muito obrigada, obrigada aos organizadores do colóquio. E o que eu vou apresentar hoje, na verdade, é o início da minha pesquisa, que eu comecei em setembro do ano passado e trata da crítica literária brasileira no século XX. E eu coloquei marcos, né? E o marco do meu trabalho é o ano de 1922. E é por isso que eu começo, então, o meu trabalho tratando do Mário de Andrade como crítico literário. Mas, como vocês vão ver, é um trabalho que está começando, que está em andamento, e eu espero não cometer nenhum erro muito grave. O Marcos está aqui, estuda o Mário há tanto tempo, enfim, todos vocês vão certamente contribuir e poder opinar sobre o que eu estou tentando dizer. Bom, eu vou ler e eu começo agora. Entre os aspectos que causaram mais frisson na revisão crítica do modernismo brasileiro, por ocasião do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, está o nacionalismo. Neste momento histórico, o nacionalismo tem sido desconstruído na imaginação porque representaria uma postura autoritária e ensimesmada em oposição às relações globais e universais mais adequadas à atualidade. A falsa oposição entre nacional e cosmopolita, que desconsidera as tensões sociais entre as classes, reverbera também numa falsa oposição entre Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que desconsidera o fato de ambos estarem empenhados, historicamente, em conhecer e registrar o Brasil num movimento descolonizador. Em minha exposição, pretendo delinear alguns dos sentidos que o termo nacional tem em aspectos da literatura brasileira, livro que reúne os estudos mais importantes de crítica literária de Mário de Andrade. Meu objetivo é reconhecer em sua crítica literária o projeto político presente também em outras obras. Trata-se de um projeto de alcance nacional, mas nem por isso nacionalista, específico ao contexto dos anos 20 até meados dos anos 40. Esse projeto baseava-se em resgatar a cultura do elitismo que a norteava, tornando-a um bem coletivo, pesquisar as tradições das populações autóctones, com vistas à superação da dicotomia entre popular e erudito, resolver algumas das contradições da herança colonial. Para isso, eu tenho dois paradigmas. Primeiro, o texto de Antônio Cândido, Uma Palavra Instável, de 1984, em que o vocábulo nacionalista é encarado em suas flutuações semânticas ao longo do século XX no contexto brasileiro. Segundo, o ensaio de Roberto Schwartz, de 1997, sobre o romance de Helena Morley, Minha Vida de Menina, em que o autor desmistifica o sentido da nacionalidade em Mário ao dizer que ela seria como uma espécie de ilusão histórica baseada na possibilidade de esclarecimento das classes dirigentes brasileiras a respeito de sua própria realidade, o que levaria o país à superação do atraso. A visão de Schwartz parece-me mais adequada para tratar de maneira crítica o nacionalismo, que, afinal, desconhece diferenças sociais e reúne sob o termo brasileiro tanto os mendigos quanto os donos de bancos. Mário de Andrade exerceu a tarefa crucial da crítica durante toda a vida. Primeiro como crítico musical, já em 1915, no Jornal do Comércio, depois como crítico literário em jornais e revistas. Especialmente a partir de 1938, quando deixa o Departamento de Cultura de São Paulo e aceita o cargo de professor na Universidade do Distrito Federal do Rio de Janeiro, fundada 3 anos antes por Anísio Teixeira, Mário passa a produzir crítica de maneira mais sistemática para sua coluna dominical Vida Literária, no Diário de Notícias.
Pessoalmente, Mário sentia-se dividido entre a criação e a crítica, tornada obrigação e forma de sustento. Mário afirma em carta a Guilherme Figueiredo, eu cito, a crítica há de ser sempre a outra coisa. Há de haver sempre uma distinção muito fundamental entre um crítico como Antônio Cândido, por exemplo, a quem a crítica é a profissão, e você ou eu, que fiz crítica profissional determinado por circunstâncias externas. Fim de citação. Álvaro Lins caracterizaria a tarefa crítica de Mário como avulsa, isto é, eu cito, feita sobre temas ou livros de sua escolha exclusiva, ocupando-se apenas do que era particularmente agradável ou desagradável, sem a responsabilidade e o senso de direção dos críticos profissionais. Fim de citação. Mário situava-se, na verdade, num momento de transição, em que intelectuais se profissionalizavam e especialidades universitárias, entre elas os estudos literários, se firmavam como campo de pesquisa. Nem por isso seus trabalhos críticos sobre literatura deixam de ter a validade e o caráter investigativo que teriam se fossem produzidos por um scholar. Como afirma João Luiz Lafetá, eu cito, a intuição do artista, aliada ao bom conhecimento do métier técnico, à erudição musical e ao contato com os livros das vanguardas, levou-o para dentro mesmo da natureza da literatura contemporânea, tornando-o capaz de abordar prospectivamente seus problemas fundamentais. Fim de citação. Por volta dos anos 40, Mário decidiu organizar um volume que reunisse seus textos de crítica literária. Como afirma em carta de 41 a Júlio Barbosa e Cláudio Tavares Barbosa, eu cito, o volume se comporá das principais críticas que fiz no Diário de Notícias e no Estado de São Paulo, ultimamente, e mais alguns estudos reputados importantes pelos meus amigos. Fim de citação. Finalmente, depois de percalços editoriais, as quase 400 páginas formaram 2 livros. Aspectos da Literatura Brasileira, que saiu em 43, com os ensaios mais longos, e O Empalhador de Passarinho, que saiu póstumamente em 46, com as crônicas produzidas na coluna Vida Literária. Mário redige uma advertência aos leitores de aspectos da literatura brasileira, em que caracteriza os textos ali reunidos como ensaios de crítica literária, esses termos são do Mário, diferenciando-os da crônica e outras formas aparentemente menos densas da reflexão teórica. Em seguida, Mário define o que entende por crítica de arte, eu cito, o esforço apaixonado de amar e compreender. Fim de citação. Mário parece buscar o equilíbrio entre o pessoal, a paixão na escolha do objeto a ser estudado, e o impessoal, a compreensão que se alcança a partir da análise e da interpretação meticulosa do objeto estudado. Se a postura aqui ainda não é totalmente adequada ao padrão acadêmico tradicional, ela representa, contudo, um passo nessa direção. Seria possível dizer que a escrita da história literária era um problema fundamental à época de Mário, sobretudo pelo enfoque nacional que pressupunha. Isso porque os modelos do século XIX ainda vigoravam, mantendo uma abordagem positivista, que implicava a exposição cronológica de obras e autores em painéis biobibliográficos, a vinculação aleatória entre produção literária e eventos históricos, o estabelecimento de uma sequência evolutiva de autores e obras até o tempo presente. Ainda em José Veríssimo, cuja História da Literatura Brasileira foi publicada póstumamente em 1916, é possível encontrar essa estrutura. Segundo Wilson Martins, se o século XIX havia sido definitivamente enterrado com a obra de Veríssimo, restava saber como produzir uma história literária adequada aos temas e formas do tempo presente, de cuja transformação o modernismo era o suprassumo. Segundo minha hipótese, uma leitura dos textos de Aspectos da Literatura Brasileira na sequência em que estão dispostos revela o fio condutor que os une, ou seja, o horizonte crítico de Mário de Andrade. Como apreender a literatura brasileira na passagem do tempo? O elemento nacional ganha outra dimensão aqui, porque não está necessariamente vinculado à formação do Império ou da República. Essa abordagem histórica não se transforma, contudo, numa história da literatura propriamente dita, mas pode ser vista como inspiração para uma abordagem alternativa de caráter histórico-crítico para uma relativização dos modelos positivistas. É de se notar que o livro não compõe uma unidade, já que os ensaios tratam de temas diversos e foram compostos num arco temporal que vai de 1930 a 1943, às vezes como mera reação a acontecimentos específicos.
Além disso, o recorte de Mário inclui literatura do século XIX, a partir de Manuel Antônio de Almeida, passando por Álvares de Azevedo, Raul Pompeia e Machado de Assis, e estabelece paralelos aleatórios com autores do período colonial, como Gregório de Matos. Isso mostra o domínio de Mário sobre o conjunto de autores que compunham a história da literatura brasileira, num fluxo que chega até seu tempo presente, ou seja, o início dos anos 40. No ensaio de abertura de aspectos da literatura brasileira, intitulado Tristão de Ataíde e elaborado em 1930, o problema da insuficiência da crítica e da história literária para lidar com os problemas advindos da manutenção da mentalidade colonial aparece configurado da seguinte maneira, eu cito: como crítico literário, Tristão de Ataíde sofria dos defeitos, por assim dizer, já tradicionais na crítica literária brasileira desde Silvio Romero. Nesta barafunda que é o Brasil, os nossos críticos são impelidos a ajuntar as personalidades e as obras pela precisão ilusória de enxergar o que não existe ainda, a nação. Fim de citação. Por isso, Mário acreditava que o procedimento adequado seria o da análise das personalidades e de cada obra em particular, nos termos de Mário, mas nunca o de buscar a síntese das correntes. Essa síntese seria impossível nos povos ameríndios, já que, eu cito, sua formação nacional não é natural, não é espontânea, não é, por assim dizer, lógica. Fim de citação. É possível notar que Mário tem uma visão pouco positiva a respeito da formação nacional do país. Se a nação seria uma espécie de síntese, no caso do Brasil, ela era, no mínimo, problemática e exigia a elaboração de novos instrumentos de análise. Em compensação, Mário não considerava necessariamente que esse traço problemático fosse um déficit que devesse ser reparado. A nova abordagem proposta por Mário, a da análise de personalidades e de obras da literatura brasileira, é colocada em prática justamente nesse volume Aspectos da Literatura Brasileira, que reúne ensaios dedicados a autores e obras específicos, como eu já citei, sem que daí resultem relações de causa e consequência, embora seja notável a percepção de acumulação literária no contexto brasileiro. Daí também que seu livro tenha como título a palavra aspectos e não história. No ensaio Uma Palavra Instável, Antônio Cândido explica que o nacionalismo, eu cito, apresentou pelo menos duas faces, opostas e complementares. A exaltação patrioteira, que hoje parece disfarce ideológico, e o contrapeso de uma visão amarga, mas real. Fim de citação. A postura de Mário, segundo o trecho citado, aproxima-se mais dessa visão amarga. Segundo Cândido, ela seria uma espécie de contrapartida do avanço do autoritarismo e do conservadorismo a partir dos anos 20 e 30 no Brasil, que levariam o nacionalismo a se tornar ideologia do Estado Novo a partir de 1937. Num segundo momento, por volta dos anos 60, com a luta anti-imperialista e a descolonização em escala mundial, houve uma espécie de transferência semântica, nos termos de Cândido, e nacionalismo passou a ser visto como algo progressista porque era associado à libertação das populações exploradas nas ex-colônias. Daí derivaria uma situação paradoxal, que Cândido caracterizaria da seguinte forma: de um lado, lutava-se pela independência em relação aos centros econômicos e de poder. De outro, no campo da cultura, a ansiada autonomia seria impensável nesses termos, pois a cultura depende de influências e trocas recíprocas, inclusive com os países ricos e centrais. Uma passagem de outro ensaio de aspectos da literatura brasileira, intitulada Elegia de Abril, também comprova essa caracterização amarga do nacionalismo de Mário, agora de maneira retrospectiva, num balanço sobre o chamado primeiro modernismo. Eu cito: nem mesmo o nacionalismo que praticávamos conseguira definir em nós qualquer consciência da condição do intelectual, seus deveres para com a arte e a humanidade, suas relações com a sociedade e o Estado. Fim de citação. Nesse exame, feito em 41, sobre a relação de Mário, sobre a sua relação Mário com as novas gerações, a pedido dos editores da recém-fundada revista Clima, a definição de nacionalismo vem de maneira indireta, pela inconsciência da classe ilustrada de seus deveres, compromisso que não deveria faltar aos mais jovens. Eu gostaria ainda de mencionar um outro exemplo significativo desse volume, Aspectos da Literatura Brasileira, desta vez da famosa conferência O Movimento Modernista de 42. Logo no primeiro parágrafo, a palavra nacional aparece 3 vezes, e aqui eu vou parafrasear essas passagens. O modernismo teria prenunciado, preparado e criado um estado de espírito nacional,
de que a semana de 22 teria sido o brado coletivo principal. Os participantes da semana de 22 teriam sido movidos por uma força universal e nacional, de que a semana... mais complexa do que manifestações meramente individuais. E os progressos da técnica e da educação exigiriam uma reverificação e remodelação da inteligência nacional. Como se vê pela argumentação que encabeça a conferência, o elemento nacional é inseparável do universal. O nacionalismo é mencionado como um estado de espírito, e o importante seria remodelar as classes bem-pensantes. Esses exemplos breves, mas paradigmáticos, indicam a dimensão do nacional em termos diferentes do que vem sendo proclamados. O trabalho de Mário de Andrade, como escritor, crítico e homem público, deve ser entendido, no mínimo, nessa chave paradoxal apontada por Antônio Cândido, em que a valorização dos temas nacionais responde a exigências históricas. Primeiro, na disputa pelo Brasil real, em oposição ao Brasil fantástico dos ufanistas, que dele excluíam as populações originais, os afrodescendentes, os marginalizados, os expoliados, baseando-se numa visão reacionária, militarista, provinciana e obtusa. Segundo, como elemento de libertação num contexto de descolonização. Antônio Cândido afirma, eu cito, Mário lutou pelo nacionalismo em todas as dimensões, desde a língua até as concepções estéticas mais abstratas. Erudito e polígrafo, não trepidou em adotar certo exagero nativista deformador, que comprometeria parte do que escreveu, mas que ele assumiu conscientemente como arma de choque e, ao mesmo tempo, rigorosa instauração. Fim de citação. Nesse trecho, o nacionalismo pelo qual Mário lutou continua sendo aquele de sabor amargo, mas que dialeticamente ganhou traços positivos. O termo passou a ser entendido também como democratizar, por exemplo, o saber e suas formas de transmissão, ou ainda nacionalizar, por exemplo, instituições e órgãos que viriam a ser fundados, garantindo o acesso à cultura. Aqui o nacionalismo se transforma numa espécie de programa de ação. Por fim, apresento o meu segundo paradigma, a análise de Roberto Schwartz para reconsiderar de maneira crítica o elemento nacional em Mário. Ao contrário de Cândido, Schwartz recusa terminantemente até o sentido negativo, amargo do nacionalismo de Mário, que acaba ganhando acepção positiva. Para Schwartz, a quem não escapa a correlação de forças da luta de classes, o projeto de Mário de integração cultural da nação tem um alvo claro, as classes cultas, que seriam estimuladas a trocar de lealdade, rompendo com o padrão europeu e se comprometendo com o país. Retomando o argumento de Schwartz, a desalienação da elite permitiria a superação dos obstáculos que impediam o desenvolvimento do Brasil. Os homens modernos e atualizados da elite deveriam, nos termos de Schwartz, articular a estética internacional com as riquezas da pobreza brasileira, que fariam o padrão burguês parecer atrasado. A adoção do popular pelas classes dirigentes, transformando o passado colonial em força, produziria, novamente nos termos de Schwartz, originalidade, dinamismo e regeneração, numa espécie de desenvolvimentismo avant la lettre. Schwartz identifica no propósito de Mário muito da ilusão que moveu os primeiros romances de Machado de Assis, engajados em civilizar a classe proprietária, para que tratasse com dignidade os seus dependentes, corrigindo o sistema de condutas correspondente à escravidão, nas palavras do autor. Machado abandonaria depois esse propósito, consciente de que as elites não assumiriam sua responsabilidade histórica. O compromisso com o nacional de Mário de Andrade seria problemático desse modo por insistir numa visão simpática do país que depende da exclusão de aspectos evidentes da realidade. Talvez uma crítica ao nacionalismo de Mário possa ser recolocada, afinal, nestes termos. A aliança de classes com a qual Mário sonhou tinha como motivo pensar a nação, como um interesse coletivo acima dos interesses particulares de cada classe. Assim, para concluir, o ceticismo de Mário de Andrade em relação ao que seria a identidade brasileira, entre aspas, revela as dificuldades que se lhe apresentavam para a elaboração de uma história da literatura brasileira nos modelos então vigentes. Eu lembro uma anedota contada pelo Antônio Cândido numa entrevista nos anos 70,
No ano de 1944, o editor José de Barros Martins havia convidado Mário para elaborar uma história da literatura brasileira. Ao recusar o convite, Mário de Andrade indicou Antônio Cândido, que, afinal, 10 anos mais tarde, entregou uma obra diferente da encomendada, A Formação da Literatura Brasileira, de 1959, a partir de uma fundamentação teórica própria. Eu cito Cândido, concentrada na Arcádia e no Romantismo como momentos decisivos na formação do sistema literário. Talvez as bases da tarefa cumprida por Antônio Cândido já estivessem lançadas na obra de Mário de Andrade de maneira esparsa, mas especialmente em aspectos da literatura brasileira. Muito obrigada. Obrigado, professora. Agora passaremos a palavra à professora Brigitte Thieron. A professora na Universidade Sorbonne Nouvelle, leciona literatura e cultura brasileiras, pesquisa sobre as representações do espaço ameríndio e Amazônia. A sua tese sobre o escritor Márcio Souza foi dirigida por Rita Godet, focando as expressões dos povos nativos, explora um eixo comparatista entre Brasil e Quebec. O projeto a meridianidade, exatamente, né? Analisa as formas pelas quais os povos autóctones reivindicam o seu lugar na contemporaneidade. Coorganizou exposições como a cultura do Guaraná dos Saberê Maué, e a sua pesquisa atual é sobre o empoderamento das mulheres indígenas nas artes, literatura e política. Colabora em projetos museológicos associando pesquisadores indígenas e é membro do Seminário Internacional Mundos Indígenas. Professora, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer o prazer deste convite da Mireille, do Jobim e da Rita. É um prazer compartilhar este momento com vocês aqui em Rennes e voltar para Rennes depois de tanto tempo. Obrigada, então. Macunaíma, o mito através do tempo, de 2019, da autoria coletiva, é apresentado como, eu cito, livro revolucionário que traz à tona as vozes e visões do outro lado, o indígena, que por 90 anos esteve totalmente invisível, sendo reiteradamente desrespeitado em sua existência e em seu sagrado. A perspectiva dos povos indígenas, que orienta o livro, é uma provocação para pensar questões fundamentais suscitadas pela obra icônica do modernismo, a Rapsódia Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, publicada em 28 por Mário de Andrade, e desconstruir modelos que perpetuam uma lógica herdada da colonização. Ela resulta de um trabalho coletivo que sintetiza diversos encontros realizados por ocasião dos 90 anos da publicação da obra Macunaíma, do escritor modernista. A trama foi elaborada pelo escritor Cristino Wapichana, autor indígena originário de Roraima, distinguido por numerosas premiações literárias, como o Jabuti e o Peter Pan, e também premiações musicais. O escritor é corporificado no palco pelo personagem do escritor Laerte. A peça Macunaíma é apresentada de uma forma
híbrida, juntando teatro e performance artística, como aponta Ana Clara Magalhães de Medeiros, devido à atuação do artista plástico Geider Esbel e da curadora Débora Goldenberg, idealizadora do evento e da edição do livro. O elenco coloca os protagonistas em situação de atores e se refere a personagens históricos relacionados à circulação do mito de Macunaíma. O dispositivo cênico flexível convida à improvisação. O motor da dramaturgia gira em torno do surgimento do próprio Mário de Andrade, que acorda depois de um longo sono, instigado por ouvir em sua própria casa as críticas formuladas pelos 3 palestrantes convidados, um escritor e um poeta-filósofo de origem indígena e um antropólogo. Mário dirige-se aos demais protagonistas que estão no salão. Em sua maioria são originários de Roraima, berço do herói, ou mantêm uma ligação direta com os povos indígenas, como, por exemplo, o antropólogo, aliás, chamado Pedro Cesarino. O primeiro ato visitante funciona como uma ágora, uma tribuna. Curioso e incrédulo, Mário interage respondendo às críticas ou estranhando fatos da modernidade. A um canto do palco, Geider Esbel, que desejamos homenagear aqui hoje também, ilustra o mito do herói, narrado no segundo ato, intitulado O Mito. Nele, 3 narradores apresentam versões ou episódios diferentes do mito de origem. Jefferson, ator de origem chucuru, que opera o reencontro de suas raízes, narra a versão de Aculi, recolhida em 1911 pelo antropólogo Koch Grunberg e editada em alemão em 1926. E em espanhol, depois, nos anos 80 e 90. A versão de Aculi Mumu, seu filho, é trazida por meio de uma gravação. Sucede-lhe a atuação de Avelino, o neto de Aculi, presente na altura do evento. O mito de Macunaíma e Piaimã suscita a leitura entusiasta de um trecho de sua obra pelo próprio Mário de Andrade. A perspectiva expõe a visão dos indígenas, vítimas da colonização e de uma política reiterada de extermínio, inclusive na contemporaneidade em que são alvos de uma necropolítica, segundo o conceito de Achille Mbembe. Esta posição provoca um debate em torno de algumas variáveis. Da relação mantida pela instituição literária e pela historiografia literária brasileira em relação aos povos indígenas e ao seu imaginário, da adequação dos aspectos formais a um projeto literário indígena, da legitimidade do escritor não indígena em relação ao corpus de narrativas indígenas, da questão da forma de autoria e dos direitos autorais, da supremacia da escrita como modelo civilizacional hegemônico na construção dos saberes. A genealogia da obra revela um ponto extremamente sensível, proporcionando questões no que tange a historiografia literária e a contribuição involuntária dos povos drasticamente reduzidos, invisibilizados ao longo da história, mas que, por outra parte, foram instrumentalizados como matriz simbólica da identidade brasileira dentro da construção de uma narrativa nacional. Protagonistas involuntários de uma ficção idealizada por outros, abarcando um espaço colonizado, são convidados a acreditar em uma suposta cordialidade, quando a mestiçagem resultava de uma violência sistêmica. Como poderiam estes povos integrados a um modelo importado da Europa, sem saber, aderir a um sentimento de pertencimento, como definiu Benedict Anderson? Neste contexto, os protagonistas, em 2019, procuram chamar a atenção, entre outros, na dedicatória do livro,
para o herói mítico Macunaíma, o grande Macunaíma, criador dos povos indígenas Pemon, habitantes da região Circum-Roraima, cujas pegadas estão escritas na feição do território, a fonte do rico imaginário mítico que inspirou Mário de Andrade a partir da leitura da obra de Coco Grunberg, considerando que o Macunaíma, criado pelo escritor modernista, é um avatar literário, uma casca vazia, uma arlequinada, esvaziada do seu conteúdo mítico e espiritual e um plágio, como denuncia Geider Esbel. O resultado é uma profanação, a exemplo daquilo que Rodney Williams chama de apropriação cultural. É um esquema de dominação cultural e de opressão política. A incredulidade de Mário de Andrade frente a esta leitura do seu trabalho e as suas observações inocentes relativizam estas críticas, considerando o contexto da época e os ideais modernistas. Com a Rapsódia, Mário de Andrade concretizou um amplo trabalho de pesquisa musical, linguístico e etnográfico que articula o popular e o culto. É uma composição altamente elaborada e complexa. Um trabalho literário comparável ao do compositor tcheco Anton Dvořák, que resultaria, por exemplo, na Sinfonia do Novo Mundo. A multiplicidade e a diversidade dos motivos sonoros, linguísticos e culturais dispostos em sucessivos planos, a fantasia, a liberdade e a mobilidade usadas em seu reemprego, conferem à obra um caráter polifônico, ímpar e inovador, metáfora do melting pot brasileiro e tradução estética da concepção utópica da mestiçagem cultural. Mário reivindica altamente a sua autoria, embora qualifique de grilagem o método empregado por ele. Silviano Santiago aponta a dificuldade de apreciar a circulação de uma obra em particular dentro do panorama brasileiro no início do século XX e constata a pouca repercussão do modernismo na imprensa na época. A circulação confidencial seria restrita a uma elite intelectual e burguesa, de olhos voltados para a Europa. O próprio Mário escreveu uma resenha para o seu livro na imprensa e lamenta o clima de indiferença em carta ao amigo Manuel Bandeira. O impacto e reconhecimento do movimento modernista virá do exterior, reafirmando a supremacia dos padrões ocidentais na definição dos critérios do bom gosto. No entanto, a obra se elevou à categoria de mito e o modernismo se tornou uma das chaves interpretativas do Brasil. Ailton Krenak minimiza o impacto da obra em termos de conhecimento das culturas indígenas para os não indígenas. Além disso, acha depreciativas as transformações carnavalescas operadas no herói, que se torna um Dom João preguiçoso, mentiroso e ruim. O mesmo acontece com o gigante Piaimã, mais próximo do ogre europeu, com toques libertinos, do que do homem-medicina da narrativa de Aculi. Estes elementos acrescem os preconceitos de uma sociedade ignorante, cuja visão é moldada historicamente pela relação de colonização, a partir de fabulações sobre os povos indígenas, relegados à categoria de selvagens, sem fé, sem lei, sem rei. Por outra parte, observa que o elemento indígena era totalmente ausente do convívio desta elite, por razões culturais, sociais e políticas. Na época, o poeta Raul Bopp se mostra também distante a um certo momento com o movimento, ao qual concede apenas o mérito de, eu cito, acordar o Brasil do seu estado de estagnação nas letras. Outra crítica decorrente da atitude de Mário no decorrer da discussão em Macunaíma, o mito através do tempo, é retomada por Ailton Krenak, que lamenta a ausência da visão política do movimento.
Para tanto, o filósofo considera que a antropofagia de Oswald de Andrade era muito mais relevante, como comprovam os versos. Quando Cabral descobriu o Brasil, estava chovendo. Os portugueses vestiram os índios. Se tivesse sido calor, os índios teriam despido os portugueses. Viveiros de Castro compartilha desta opinião e saúda a genialidade da intuição do poeta, que usa o perspectivismo antes da letra e conseguiu restabelecer, ainda que teoricamente, uma verdadeira simetria nas relações. A atitude de Oswald prefigura a lógica de decolonização. A legitimidade de Mário de Andrade enquanto autor é questionada na peça de 2019. E a editora salienta a autoria coletiva e a atribuição dos direitos autorais aos narradores indígenas, como herdeiros deste patrimônio, que passam de boca em boca através do tempo. Esta reflexão foi iniciada por Daniel Munduruku, figura pioneira que lutou e luta ainda hoje para a difusão e a valorização da cultura indígena e da literatura indígena. O dispositivo enfatiza a oralidade e o dialogismo, inerentes ao universo dramático. Isso marca o processo da escrita, que é, por essência, um trabalho solitário. Em 2019, a peça procura dar visibilidade à literatura indígena, uma literatura principiante em termos de reconhecimento no palco nacional e no corpus literário e editorial brasileiro atual, embora 100 anos tenham se passado desde a Semana de Arte Moderna, que deu início ao movimento modernista, um movimento revolucionário, que se cristalizou em torno do imaginário indígena, através de Macunaíma, o herói da nossa gente, do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, e do Abapuru, de Tarsila do Amaral. Os pesquisadores Fábio de Almeida, aqui presente, a quem agradeço especialmente pela sua generosidade, e Marco Antônio Gonçalves, exploram as múltiplas ressurgências literárias e antropológicas do mito de Macunaíma, até os dias de hoje. Observamos um duplo movimento entre memória e renovação estética. Citarei apenas 4 obras, além da peça de teatro, que exemplificam tais tendências. Macunaíma, da coleção Pantompiá, editado por Devair Fiorotti, narrado por Clemente Flores, ilustrado por Mário Flores e editado pela editora Way. Então, como podem observar, tem 2 partes. Uma parte é uma edição bilíngue, uma parte em macuxi e outra parte em português. Aqui, a confeição, uma gravura que mostra a adequação do imaginário com a geografia. Outra publicação, Macunaíma Tanii, Presente de Macunaíma, de Camudan, ilustrado por Nilzimara de Souza Silva e Jaú, editado em 2020, em Brasília. O outro, Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, desculpem, Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, de Julie do Rico, da editora Caos Letras, em 2019, ilustrado por Gustavo Caboclo. E Território, a imagem revirou com desculpem, Território de Macunaíma, que é a primeira edição do Geider Esbel, uma edição de contos, né, em 2012. Na tradição milenar estimada em 4.000 anos, segundo Cristino Apixana, os narradores cedem o passo aos seus descendentes, herdeiros em linha direta de sua palavra ou herdeiros por filiação intelectual, num cenário de reencontro com as suas origens. Como se vê, é o caso da escritora e crítica Julie do Rico e da poetisa também macuxi,
Sony Fersek, fundadora da editora Way, que publicou todas as narrativas do projeto Pantão-Piat. Assim, Aculi e seu filho, Aculi Mumu, presente por meio da gravação, obrigada, não tiveram conhecimento da edição das narrativas. O seu neto Avelino, presente no palco, foi informado da edição venezuelana em espanhol por um antropólogo em torno dos anos 90, porém sem ter acesso ao livro, que, embora sem importância para ele, passou a habitar suas noites de insônia. A supremacia do livro encarna a relação hierárquica e opressora que inferioriza as culturas da oralidade. Eu cito: o livro não é o destino natural do Pandon, diz a curadora, o Pandon sendo a narrativa. O livro é um pia-irmã, diz o filósofo poeta na peça. Então, é um ser mau, né? A narrativa, o Pandon, em Makushi, nasceu e se renova no imaginário do narrador, que a reproduz, atualiza e enriquece com uma rica linguagem corporal, ao passo que o livro fixa e necrosa a narrativa em suas páginas codificadas. O livro é um pia-irmã, um devorador, portador dos valores e dos males da civilização ocidental, como a religião, que ao proibir os ritos, como o uso do fumo, contribui à sua deculturação. Neto ou filha de Macunaíma ou da Sol, Geider Esbel e as poetisas Julie Dorico ou Sony Fersek reivindicam uma filiação direta com o herói, criador do mundo. Na terra de Macunaíma, sou mulher, Makushi, sou filha e mãe de Roraima, escreve Sony Fersek. Geider, em Terreiro de Macunaíma, narra a parte da sua história pessoal a partir do mito. Eu cito: um dia Macunaíma subiu bem alto e de lá viu gente diferente, cor de poeira. Macunaíma desceu assustado e, reunindo todo mundo, falou: vem mais gente para brincar. Mas eles não acreditaram. Logo os homens cor de poeira chegaram pelo rio, mas não queriam brincar. Queriam explorar o terreiro das tribos. Uns fugiram, outros ficaram e sofreram, outros foram levados embora. Julie Dorico, na obra poética Eu Sou Makushi, diz: eu sou filha de Macunaíma, que criou minha avó. Afirmação retomada no final do livro, que materializa o caminho de construção de uma identidade a partir de um vazio ou de um dilaceramento. Eu cito: quando Macunaíma me encontrou, eu estava no estéril asfalto da vida. Em sonho, ele me chamou. Quando Macunaíma me encontrou, soltou um: já era tempo. Eu concordei. A reaproximação das origens ou ressurgimento de Julie, Jefferson, Geider, Sony é um percurso árduo. Eu cito Geider: ainda assim me perco. Ele é um caminho de cura permeada pela intervenção do herói. A integração no clã restaura a confiança e a autoestima que fortalecem a identidade do sujeito. Para concluir, a peça pode ser interpretada como o ritual mesmo da cura, cujo nome é o Tarem. Fábio Almeida descreve esse Tarem em suas etapas. Eu cito: uma prática verbo-ritual de fatura mágico-religiosa, Taremuru, Taremu, que consiste em identificar e curar o mal pelo pantão, o relato. Ele se articula em 4 etapas: apresentação, narrativa do mal, seguida da apresentação do antídoto por intermédio do canto, teremu, seguido da invocação e apropriação dos nomes dos portadores de poderes de cura. O canto e o conto desempenham, eu cito, funções relevantes e valores vitais. O Tarem harmoniza os contrários e favorece o equilíbrio cósmico. Este esquema reproduz a estrutura da peça Macunaíma, o mito através do tempo. Desde
a identificação do mal até a reflexão coletiva sobre os elementos suscetíveis de mudar as coisas. A defumação praticada por Geider, as narrativas que reproduzem o relato do início e o canto da Yara, uma das protagonistas Makushi, que entoa uma melodia, primeiro com o texto do Mário de Andrade e depois com o conto de Aculi, operam a cura. Deste modo, a peça é o ritual que opera a catarse coletiva. Ele restaura a harmonia pessoal e coletiva entre a realidade e a dimensão cósmica. Daniel Munduruku afirma, eu cito, a escrita é uma técnica, é preciso dominá-la com perfeição para poder utilizá-la a favor da gente indígena. Cristina Wapichana reforça esta ideia. Para ele, o livro pode ser, eu cito, a arma a serviço dos povos indígenas. É o que procura ser a literatura e a arte indígenas, que se fortalecem cada vez mais como rituais de cura para quebrar o ciclo dos binarismos primários, harmonizar o cosmos e restaurar a palavra perdida do tempo em que os pássaros falavam. Obrigada. Bem, então agora teremos 10 minutos para debate. Então, pergunto aqui, a nossa querida monitora está ali com o microfone, né? Quem deseja fazer questões? Por favor, Mar. Bom, eu queria, antes de mais nada, dizer da qualidade da exposição, né, Jobim, desses dois trabalhos, né? A densidade crítica, a abrangência, profundidade, é realmente notável, né? Poder ouvir dois trabalhos como esse num colóquio organizado para discutir o modernismo, né? Eu fico imaginando, sobretudo, né? A Mário apareceu de novo, né? Mário de Andrade ganha um espaço enorme num evento como esse, pela dimensão crítica que ele impõe para a própria obra, né? Eu queria fazer duas considerações muito breves, né? Minha fala é mais um elogio, é mais uma admiração empolgada, entusiasmada com as falas. Eu queria levantar duas questões, são pontuais, que podem encaminhar também os nossos colegas a instigar mais ainda a conversa, né? Que é o que a gente gostaria de fazer. A crítica do Mário de Andrade tem um traço muito inquieto, né? Você escolheu os aspectos, e os aspectos eles têm uma particularidade na obra do Mário, em relação à crítica que ele estabeleceu no rodapé, na imprensa, né? E ele próprio separou essa obra em duas, e tem uma outra que surgiu depois, que é o que não coube nessas duas obras, né? Que é a Vida Literária, que foi publicada postumamente. Você usou algumas vezes na sua fala a palavra ensaio. Como você não explorou isso, queria muito ouvir você falar um pouco mais sobre essa dimensão ensaística, né? Estou preparando uma edição nova dos aspectos, recuperando os textos, inclusive coisas que não saíram no aspecto, como, por exemplo, o Manuel Bandeira pede para o Mário tirar um dos textos, que era o Manuel Bandeira, que é dos anos 20. O Mário achou que aquilo lá estava muito offside, estava fora do contexto, né? E eu queria recuperar os novos aspectos. A edição que nós conhecemos hoje é muito ruim. Tirando a edição dos anos 40, todas as edições são péssimas, cheias de erros, textos faltando. Estou ficando horrorizado com a questão que nós estamos lendo um livro que os aspectos estão assim, enfim. E eu queria muito que tivesse no final do livro uma fortuna crítica. Eu gostaria muito de ter você nesse livro. Realmente no final, como os leitores dos aspectos, né? Eu queria ouvir você com essa dimensão ensaística, né? Que tem uma concepção particular do que seja a crítica, né? O trabalho da Brigitte também é admirável, né? Mas eu quero perguntar para você uma questão que volta com muita frequência na nossa fala, na sala de aula e nas apresentações, que é a cultura do cancelamento, né? Eu fui diversas vezes confrontado ao falar do Macunaíma, em que as pessoas dizem: a Macunaíma não pode representar, né? A Macunaíma
ele é um plágio, é um roubo, e mais do que isso, ele vai criar uma imagem falseadora do índio, né? Aquele que é preguiçoso o tempo todo, né? Então, eu queria que você me ajudasse a pensar um pouco, né, a forma como a cultura do cancelamento quer apagar Macunaíma, que seria talvez um erro enorme, na medida em que Macunaíma tem o seu discurso literário, né, que, a meu ver, traz à tona uma cultura definidora da nossa identidade, né, mas eu acho que seria muito ruim que a gente cancelasse Macunaíma em nome de alguma coisa que talvez o próprio Mário não tivesse essa percepção. Mesmo porque, mesmo Mário de Andrade, no livro que você citou, que eu li, aliás, citei várias vezes, sou admirador do Esbel, né? Ele tem o texto A Macunaíma, Meu Avô e Mim, né? Que é um texto maravilhoso, dos mais marcantes, como leitura do Macunaíma. Mas queria ouvir você também um pouco sobre qual é a dimensão da cultura do cancelamento em relação a Macunaíma. Muito obrigado. Desculpe pela fala tão longa, mas é uma fala muito entusiasmada dessas duas falas que eu acabei de... Mais alguém aí? Oi, então, também gostaria de parabenizar duas colegas pelas brilhantes apresentações. Eu só queria retomar um pouquinho, quer dizer, na verdade, queria te ouvir mais um pouco, porque isso me interessa também, Laura, sobre a questão da falsa oposição nacionalismo e cosmopolitismo. Eu tenho essa percepção também, lendo Mário, já escrevi um pouco sobre isso, mas eu queria te ouvir, se você puder desenvolver mais um pouco, né, essa questão da falsa oposição nacionalismo e cosmopolitismo, do ponto de vista, claro, do Mário, evidentemente, nos anos 20. Né? Sobretudo, eu penso nas primeiras publicações, né, do Mário de Andrade. E em relação eu faço já as duas perguntas, né, em relação ao trabalho de Brigitte, também, quer dizer, o que eu sinto e aí eu queria que você esclarecesse a sua posição, né, é a sua leitura de Macunaíma de Mário de Andrade, se coincide com o que eu achei que eu entendi das leituras que os artistas, os escritores indígenas, alguns estão fazendo. Eu estou falando do Macunaíma de Mário, né, que me parece também um pouco, quer dizer, isso é uma posição minha, é uma leitura minha. Eu acho que a imagem do índio preguiçoso e tal não é propriamente isso que está lá em Macunaíma de Mário de Andrade, né? É muito mais complexo do que isso. E talvez a outra pergunta também, assim, só a título de esclarecimento, concordo plenamente com sua leitura da peça, que a peça é uma espécie de cura, né? De um ritual de cura, belíssimo e inovador também, não é? A experiência deles. Mas eu queria só, e eu não sei quer dizer, se foi queria só que você esclarecesse, porque também na sua leitura o que eu percebi é que haveria um posicionamento na peça de crítica ao Macunaíma de Mário, quando, ao ler a peça, na verdade, está tudo em aberto. Né? Tem a crítica, mas tem também até a consciência da reapropriação, né? A redeglutição, tudo que vocês quiserem, né? Mas inclusive o mito de Macunaíma não é o mito, são os, né? O mito é plural, então são várias versões do mito. E eu acho que na peça eles trabalham isso, né? Só para esclarecer, a gente trocar um pouquinho. Mais alguém deseja se manifestar aí? Ok, então vamos passar. Tem outra conferência, cada uma. Então, por favor. Você quer começar, gente? Não pode começar. Então,
Então eu começo, vou tentar ser breve. Agradeço muito pelas perguntas de vocês. Realmente elas são cruciais e ajudam a desenvolver aqui alguns pontos que eu levantei no texto. Sobre essa dimensão ensaística, bom, sobre a situação da publicação dos aspectos da literatura brasileira, eu concordo totalmente, além do que é um livro difícil de ser encontrado. E nessas cartas tem uma edição de uma moça que fez, acho que, mestrado ou doutorado sobre o Empalhador de Passarinho, e ela fez uma edição anotada muito, muito rica, e eu aproveitei bastante informação que ela... essa moça, esqueci o nome dela, isso. O trabalho dela foi muito importante para mim, para eu conseguir informações sobre a gênese, digamos assim, né, dos aspectos da literatura brasileira. E eu descobri, por exemplo, que originalmente estava imaginado, pensado, incluir um texto sobre o sentimento do mundo, do Drummond. E eu nem tinha conhecimento desse texto do Mário de Andrade, nem sei se esse texto existe, mas, enfim, só para também levantar um pouco a importância, né, de reconstituir um pouco a gênese e esses momentos, né, da produção ensaística do Mário. Foi nesse trabalho, né, nessa dissertação de mestrado, eu acho também, que eu aprendi que alguns textos que estão ali, aprendi por meio das cartas que ela cita do Mário, alguns textos que estão ali são, na verdade, a fusão de algumas crônicas em que ele dá retrabalha ou faz uma nova composição, de modo que aquilo se transforma num ensaio. Então, para ir diretamente à sua pergunta, eu acho que tem alguns elementos aí que compõem aquilo que seria o ensaio, né, ou essa forma, né, no aspectos da literatura brasileira. Eu acho que se conjugam três linhas de força, ou três tradições, assim. Primeiro, uma tradição mais propriamente francesa, que vem do século das luzes, né, que começa até antes com Montaigne, que é a própria ideia dos ensaios, né, quer dizer, a dissertação, discorrer livremente sobre um tema, cuja escolha é, em geral, subjetiva. Depois, uma tradição, digamos, mais de linha alemã, do final do século XIX, com autores que, por exemplo, seriam Zimmel, ou seja, tem um pensamento alemão no final do século XIX que se estende ao longo do século XX, e vai dar no Lukács, que escreve o ensaio As Formas, ou então no Adorno, posteriormente também, enfim. E também tem a questão fundamental, talvez mais próxima do Mário, que é a tradição brasileira, que é num contexto de pouca especialização das áreas, o ensaio cultural, digamos assim, acaba assumindo uma função que essas áreas de especialização não estavam tão desenvolvidas, então não existe isso, né? Sociologia não é tão desenvolvida, enfim, outras áreas do conhecimento. Além disso, muito do conhecimento se produz nas páginas dos jornais, ou seja, os veículos de divulgação de pesquisas acadêmicas ou de estudos, digamos assim, teóricos, mais sérios, entre aspas, são mais restritos, né? Você tem o Instituto Histórico Geográfico no Brasil, brasileiro, que conjuga um conjunto de críticos e pensadores e tal, mas ainda muito comprometido ideologicamente, né, com o Império e tal. Então, eu acho que são três linhas aí que se conjugam e que ganham no Mário uma configuração própria e que eu acho que deixa herdeiros, né? Esse é um pouco o que eu tento mostrar, é um pouco a minha hipótese de trabalho que eu pretendo investigar mais adiante, que é ver também como o próprio Antônio Cândido se aproveitou dessa forma ensaística. De todo modo, tem uma frase que eu citei, que eu acho que é importante, que é o amar e compreender, né? Que eu acho que é uma linha, né, um resumo interessante daquilo que é um pouco a forma do ensaio. E para responder a pergunta da Rita sobre a falsa oposição cosmopolitismo-nacionalismo, eu acho que cada vez mais, eu acho que em momentos históricos como o nosso, né, de muito acirramento, de muita oposição, a gente vê como essas oposições, elas têm um lado verdadeiro, mas um lado falso também, né? Como essas coisas estão misturadas. Como o bolsonarismo, por assim dizer, tem um caráter nacionalista muito, muito pesado, muito forte. Ou seja, de novo, essa palavra ganha uma carga negativa muito forte. Aí
ela passa a ser encarada de uma forma diferente como vinha sendo. Por exemplo, no último momento que o Antônio Cândido descreve no texto dele, que o nacionalismo ganhou um caráter libertador, porque passa a ser uma maneira dos povos denunciarem a sua exploração e assim voltarem-se para si próprios, compreendendo sua história e sua razão de ser. Então, essa falsa oposição, eu acho que ela está muito bem explicada na obra do Antônio Cândido, especialmente naquele texto Cultura e Literatura de 1900 a 1945, em que ele fala, né, que, na verdade, no caso do Brasil e de outras ex-colônias, essa oscilação depende muito do momento histórico. Então, eu acho que essa oposição é falsa porque ela precisa ser entendida à luz de um determinado contexto, né? Se a gente abstrai o contexto, aí a gente perde. E aí a gente fica debatendo abstratamente sobre o que é o nacionalismo e o que é o cosmopolitismo. E, enfim, eu acho que o Mário de Andrade caminha um pouco por aí nos textos iniciais dele, se a gente observar, ele está naquele momento muito preocupado com a abertura do Brasil para fora, assim como o Oswald também está, quando ele formula a poesia de exportação, mas em outro momento, um pouco depois, com a Revolução de 30, a conjuntura muda e aí depois as preocupações mudam também. E aí aquilo que seria o brasileirismo passa a ter mais relevância. Enfim, só para apontar alguns caminhos. Muito obrigada pelas perguntas. Bom, então, em relação ao meu posicionamento, né? É isso sobre a leitura de Macunaíma. Claro que eu acho que a visão que se dá de Macunaíma dentro da peça tem uma dimensão provocativa. É isso, né? O objetivo era isso. Provocar, fazer reagir. E, aliás, as falas em outras entrevistas, em outras, porque Geider prestou-se muito a diversas entrevistas, fez um número incrível de palestras, né? E ele diz que sem Macunaíma, talvez o mito ou os mitos não teriam essa fama hoje, essa divulgação. E então, é também uma posição que procura ir ao extremo para fazer reagir. O posicionamento dele é muito mais complexo. Ele não é assim, não é binário. E talvez a minha comunicação tenha sido binária, porque era também, não? Mas eu acho que dentro da peça há essa dimensão de provocação, e isso ressalta também a atitude de Mário de Andrade. Eu queria voltar sobre essa frase, amar e compreender. E dentro da peça nós temos essa visão de um Mário de Andrade que está procurando, que está maravilhado por tudo que ele ouve, e que, de certa forma, não compreende esse processo que pode ser feito contra ele, que fica incrédulo por causa disso, porque, de certa forma, ele quis difundir uma imagem positiva, né? Através do seu próprio interesse, né? Por essa diversidade, por essas diferenças. Então, talvez tenha uma certa amargura dentro dessas críticas também. Não, a minha observação foi só no sentido Sim. de não deixar, Sim. passar a ideia de que a peça seria simplesmente uma visão crítica do Macunaíma de Mário, né? Uhum. Eu acho que, bom, a sua resposta esclarece, o seu texto esclarece também, mas é só porque em um momento E eu, enquanto leitora de Macunaíma, de Mário de Andrade, é uma maravilha esse texto.
uma maravilha de invenção, de criatividade linguística, de tudo, né? Então, eu acho que realmente algo extremamente inovador e é mais uma homenagem do que realmente algo que seria redutor em relação aos povos indígenas, né? O que me interessou em relação a Laura também, você apontou que o Mário de Andrade teria também concebido talvez uma abertura para as literaturas indígenas, né, naquele período dos aspectos da literatura brasileira. Então, seria também uma atitude precursora de um movimento, o que abriria perspectivas sobre, justamente para abrir a historiografia literária brasileira sobre justamente a produção dos povos indígenas. É isso que eu entendi, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Obrigada. Bem, minha gente, então, muito obrigado aos palestrantes. Nós teremos, então, 10 minutos de intervalo e, logo após, retornaremos para os 2 últimos palestrantes do dia. Obrigado.